da tua presença. Meus queridos, Deus amado, nesse momento eu estou entregando a tua filha, diaconisa Carol, nas tuas santas mãos. Pai amado, para que ele tome a mente dela nas tuas santas mãos, no teu coração. Pai, usa ela conforme a tua vontade, conforme o teu querer, Senhor. Tira toda, Senhor, insegurança, Senhor. Revela a tua filha, Senhor, nesse momento. Eu entrego ela nos teus cuidados, Senhor. Que todo dado que tentar vir sobre ela seja lançado por terra, Senhor. São essas bênçãos que eu te peço, eu agradeço em nome santo de Jesus. Amém. Meu Deus. Glória a Deus. Salve mais uma vez, irmãos, na paz do Senhor. Amém. Confesso que precisa dar uma medida. Aqui fica meio difícil de respirar, cara. Tá tudo aberto, mas é difícil de respirar. Por que será, né? Aleluia. Glória a Deus. Eu vim falando com a pastora que a gente trabalha, a gente estuda, faz os voos e esquece a casa. É verdade. É muito legal, né? Mas, graças a Deus, eu estou sempre movimentando devocionais todos os dias, da manhã, à tarde. Eu vou pedir uma ajuda, pastora, rapidinho. Eu tenho aqui comigo alguns papéis. Eu peço que a senhora Pai amado, Jesus querido, toma, Senhor, estes nomes em tuas mãos, Pai. Eu não sei qual é o pedido, aquilo que essas pessoas estão precisando, mas eu sei, ó Pai querido, que quando a tua serva colocou no coração, o Senhor já entrou com providência. Então, Pai, faz o teu querer e a tua vontade. Entra no teu sobrenatural, Pai. Eu te peço e te agradeço em nome do teu filho amado. A senhora vai escolher onde que o senhor vai pegar na mão. É o que vocês aguardam. Depois eu vou explicar o que é. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Deuteronômio 22:8. Deuteronômio 22:8. Deuteronômio 22:8. Todos conseguiram abrir? Amém. É um versículo pequeno, mas que eu achei de muita força nas palavras e me chamou muita atenção. Que fala: quando edificares uma casa nova, farás no telhado um parapeito, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de alguma maneira cair por dela. Quem faz obra aqui conhece, né? Como tem que ser feita uma obra, tem que ser bem estruturada, bem feita, né? Mas aqui ela é dita sobre parapeito, sobre proteção. Desculpa, depois eu vou sentar. E aí, o Senhor me mostrou que a família ela foi criada por Deus, né? E Ele é o principal defensor dos nossos lares. Por isso nós podemos confiar na mão dele e estarmos seguros, porque é Ele que nos ajuda a construir o nosso lar. Mas Deuteronômio 22:8 também mostra que uma preocupação existe aí com a segurança da casa, especialmente no terraço, que deveria ter um muro
queda. Aleluia. E aí eu fiquei procurando entender, né? Que eu aprendo muito lá na igreja, que eu falo que eu tenho vários professores, né? A pastora Sheila, uma chega lá arrepiando, eu fico só prestando atenção, eu gosto de ouvir. E isso me faz parar e refletir em alguns versículos. Quando eu me toco aquele versículo, eu paro, eu oro, eu peço a Deus para me revelar e volto naquele versículo, eu volto e oro e volto naquele versículo até o Senhor me revelar alguma coisa. Porque se Deus tomou no seu coração alguma coisa, existe naquele versículo. E aí veio falar, né, sobre que nós devemos ter um muro para evitar alguma queda. Né? Então nós precisamos nos preocupar com detalhes para a segurança, né, da nossa família. E nesse meio tempo o Senhor me fez ir lá em Davi. Olha só, onde eu fui parar. Lá em 2 Samuel 11. 2 Samuel 11. De Deuteronômio, um versículo, o Senhor me levou lá em Davi, falando sobre queda e sobre segurança da nossa família. Você está protegendo a sua casa? Você tem protegido a sua família? E ali diz que aconteceu que, tendo decorrido um ano no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele e a todo Israel para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Para que ele ficou em Jerusalém? Para cuidar da família? Não. Porque Davi, ele tinha em cada cidade uma família. Ele não tinha sua casa reunida num lugar só. Nós temos que unir a nossa família. E a dele não era unida. Ele tinha uma mulher em cada casa, em cada cidade. Ou seja, ele não tinha controle sobre a sua família. Ele não tinha controle sobre a sua casa. E assim nós temos que pensar na nossa vida espiritual. Será que você está tendo controle sobre a sua vida espiritual? Porque não adianta eu vir cuidar bem daqui, falar bem aqui e não ser nada na minha igreja, na minha casa espiritual. Eu tenho que mostrar, eu tenho que ser sábia, mostrar a sabedoria que o Senhor me dá, mostrar a evolução que o Senhor me dá dentro da minha casa espiritual. Para que quando eu chegue na casa, né, vizinha, eu mostre essa sabedoria. E o que Davi foi fazer em casa? Nada. Foi fazer besteira. Porque mente vazia, oficina de diabo. Ele tinha uma guerra para estar guerreando e ele ficou em casa fazendo nada. Então, quando nós estamos em casa fazendo nada, nós temos que nos preocupar com isso também. Se você está em casa fazendo nada, procure orar, buscar a Deus, se voltar para Cristo, porque o inimigo, ele aproveita desses nada, dessas distrações, para nos usar. Às vezes com pensamento errôneo, às vezes com uma dúvida que não tem nada a ver com nada, né? Às vezes coisas que nem dá para acontecer ou não vão acontecer, mas o inimigo, ele aproveita dessas coisas. E aí diz que aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito, depois de tão cansado que ele estava de ficar fazendo nada, e começou a andar pelo palácio, né? E andando no terraço da casa, ele já estava lá no terraço, tinha uma segurança, mas ele quebrou essa segurança. Porque lá no terraço ele viu uma mulher que estava se lavando. E ela era muito formosa à sua vista. E ele criou Davi
e perguntou para aquela mulher e disse: porventura não é esta Batseba, filha de Urias e mulher de Urias e Hebreu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E entrando ela e ele se deitou com ela. Ou seja, ele estava no palácio à toa, fazendo nada, com muitas famílias espalhadas, que era o que eles tinham, filhos, né? E ao invés de ele estar cuidando da segurança da família dele, da cidade dele, do país dele, da terra dele, ele estava em casa fazendo nada. Cansou de fazer nada e o inimigo aproveitou-se desse nada dele. Porque mais mente vazia, oficina do diabo. E o inimigo colocou justamente uma pessoa a qual ele não poderia ter. Mas a mente estava tão vazia que ele falou: essa mente que vai. Estou sozinho, ninguém está vendo, vai essa mente. Mas aí é onde entra a palavra de Deus. Davi errou, Davi pecou, Davi se arrependeu. Ele é chamado segundo o coração de Deus. Sim, nós sabemos de todas a história de Davi. Mas aí eu te pergunto: qual foi a consequência de Davi? Nenhuma. Para Davi, nada. Ele colocou o joelho no chão, ele pediu ao Senhor perdão, recebeu esse perdão porque ele pediu com fé, né? E não pecou mais, não voltou mais àquele pecado, mas conseguiu a mulher que ele mesmo assim errou. E se a gente parar para observar toda a história, não somente dele, mas de muitos homens da Bíblia que erraram, que pecaram e foram destituídos, vamos colocar desse pecado, alguém sofreu esse pecado. Então, quando diz que a gente vai pagar aqui na terra o nosso pecado, é aqui mesmo. Só que não é nós que pagamos, é a nossa descendência. Aleluia! E o triste da história de Davi, desse nada de Davi, dele não se preocupar com a queda, dele não se preocupar com a segurança da família, foi que a família dele foi destruída por um pecado, por uma falha, por um erro. A família dele foi destruída. Ele tinha filhos aonde se tornaram estupradores, meninas que se tornaram largadas no mundo, porque naquela época, se você não fosse virgem, principalmente do castelo, ficou muito mais falado e aí ela se perdeu. O irmão não aceitou, se tornou um homicida, e depois o maior traidor da vida do pai, da vida de Davi. E aí o Senhor me deu aqui como eu protejo, como eu faço para proteger a minha família. Aí eu peço a um de vocês que teve papel na mão que abra e leia o versículo que está com vocês. Porque Deus ele deixou vários tipos de proteções na nossa família. Tem como nós protegermos as nossas famílias dentro da palavra. Amém?
Desculpa, eu queria pedir que o senhor pegue o microfone para as pessoas saberem qual era o versículo que o senhor leu, porque ninguém ouviu. Amém? Glória a Deus. Eu olhei aqui, Jó 5, Jó 1, 5, versículo 5. Diz assim: e cedia, pois, e decorrido no turno de dia dos seus banquetes, Jó os santificava e se levantava de madrugada para oferecer o holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim Jó fazia, Jó continuamente. Amém. Isso é a proteção em orações. Jó se preocupava com os filhos a ponto de oferecer holocaustos por pecados que ele nem sabia que os filhos tinham cometido. Olha a preocupação e o cuidado com o seu lar. Isso é que é se preocupar, é o que nós fazemos. Quando nós, antes de deitarmos, nós fazemos o quê? Colocamos o nosso joelho no chão. Senhor, perdoa nossos filhos, toma nossas mãos, cuida, guarda, livra, protege. Isso é a primeira proteção que nós temos que ter dentro da nossa família, se nós queremos uma família segura. Nós temos que cobri-los de oração. Eles precisam estar cobertos de oração. Qual foi o próximo? Amém. Glória a Deus. Gênesis capítulo 24, verso 12 a 14. Diz a palavra do Senhor: e disse o Senhor Deus, meu Senhor Abraão: dá-me hoje bom encontro e faz-me beneficência ao Senhor Abraão, ao meu Senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Esta seja quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência a meu Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe o que significa? Projetos abençoados. Glória a Deus. Foi um projeto, né? Enviado pelo Espírito Santo para que o filho de Abraão, ele tinha a preocupação para que seu filho não tivesse qualquer mulher, mas que ele tivesse a esposa, a conselheira, a companheira. Então ele projetou, junto com o Espírito Santo, uma mulher abençoada. Ele olhou, ele pesquisou, ele viu. Então isso tudo é um projeto. Então nós temos que estar ligados nisso, projetar a bênção para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos netos. Nós não sabemos como os nossos filhos, porque nós não estávamos na presença do Senhor. Amém. Mas nós temos os nossos netos, nós podemos orar para que os nossos filhos tenham uma mente de proteção, de projetos abençoados para os nossos filhos, em nome de Jesus. Amém? Próximo. Êxodo 12, 22, 23, diz assim: então tomai um molho de isopo, e molhai no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta, e em ambas as ombreiras
sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vier o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Amém. Glória a Deus. Isso aí é estratégia de proteção para o perdão de Cristo, né? Porque quando nós vivemos debaixo da proteção de Deus, Deus ele perdoa, Deus ele nos ensina a guardar a nossa casa, a guardar o nosso lar, né? Perdoar os nossos pecados, perdoar os pecados dos nossos e não permitir que o inimigo ele entre para fazer a guarda, não permite que seta nenhuma entre, que flechas malignas entrem. Então ele perdoa e protege os nossos lares. Amém? Próximo, em nome de Jesus. Provérbios 31, 1 e 2. Palavra do rei Lemuel de Massá, as quais me ensinou sua mão. E te direi, filho meu, ao filho do meu ventre. E te direi, ao filho dos meus olhos. Bons conselhos. O que uma mãe mais faz? Ter conselhos. Os pais dão conselhos. Nossos pais, eles estão sempre preparados a nos aconselhar o melhor possível, né? Aquele que é um filho honrado, é um filho abençoado, ele vai ouvir o conselho dos seus pais, né? E essa mulher, ela protegia sua casa com conselhos bons para o seu filho. E assim, que os irmãos entendam e tentem dar conselhos, né? Que apesar de que os nossos filhos não gostam muito de conselhos, mas eu falo, enquanto minha mãe esteve viva, eu amava, né? Conversar com ela e ouvir a voz da minha mãe em qualquer coisa. Tudo que eu ia fazer antes eu perguntava à minha mãe, porque eu sabia que da boca dela sairia essa bênção para a minha vida. Então isso é você ter bons conselhos, seja em coisas mínimas. É muito bom você pedir conselho a pessoas sábias. Não é elogiando ou puxando saco, mas quando eu estou para fazer algo na minha vida que é um pouco mais séria, estão ali os meus dois pais. Eu falo que são os meus pais na fé, minha mãe e meu pai na fé. Eu pergunto, sou chata, né? Eu mando mensagem, pastora, eu mando a mesma mensagem, tanto para a pastora quanto para o pastor, e fico esperando a resposta. E ele fala, não me perturba não, pelo amor de Deus, pergunta ela se der, resolve lá com ela lá, o que ela resolver está resolvido. Mas isso é bênção, porque são conselhos. Eu pergunto primeiro, sabe por quê? Porque são pessoas que já viveram, que estão à frente, buscam a Deus, estão ali para isso, para me direcionar. Como pastores, eles estão ali para direcionar as ovelhas, para dar a direção correta, né? Então, tudo aquilo que eu faço, que eu vou fazer, eu vou perguntar, mesmo que seja de errado. Meu pastor fala que eu tenho que tomar um pouquinho mais de remédio, porque eu sou meio assim, voada, e eu pergunto mesmo, né, pastor? Pergunto mesmo, né? Falo mesmo. Falo mesmo, pergunto mesmo. Deu o que deu. Eu sou assim mesmo. Mas é a realidade, eu sou essa ovelha, né? Gostou do ouvido, Deus me perdoa, o Senhor toma conta, mas essa sou eu. Então, assim, eu gosto de ter bons conselhos. E acabou ouvindo e fazendo. Porque desde que eu me encontro nessa casa ministerial, eu só tenho crescido.
vem. Eu tenho ouvido os gritos, eu tenho ouvido as reclamações, eu paro para ouvir os puxões de orelha, eu paro para ouvir tudo que eu goste ou não goste, é para o meu crescimento espiritual. Então são conselhos. Então eu falo para vocês, ouçam os seus pastores, ouçam aquele que está acima ou que esteja abaixo, mas que te deem conselho, porque você não sabe como que vai acontecer lá na frente e qual vai ser o resultado desse conselho. Você só vai saber se você colocar em prática. Amém? O próximo, por favor. Mateus 1:20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Aleluia. Projetos de Deus com sonhos dele. Quantos aqui já sonharam com algo que Deus deu e aconteceu? Eu já tive sonhos a qual o Senhor nos passa e no final acontece. Então comece a projetar sonhos, comece a deixar Deus trabalhar na sua mente. Peça a Deus para sonhar por vocês na sua vida. Peça a Deus para sonhar pela sua família. E o Espírito Santo, ele vai colocar sonhos, não só para nós, mas para os nossos também, para a nossa família. Ele põe sonhos, ele põe projetos na nossa mente para que a gente venha sonhar para os nossos também. Então, não deixe de pedir a Deus projetos de sonho dele para a sua casa. Não só de proteção, mas de sonhos vindo da parte dele. Em nome de Jesus. Amém? Próximo. Certo, versículo primeiro. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e a tua casa na água, porque peguei, viste a minha geração. Amém. Diz Senhor, né? A Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nessa geração. Amém. Isso aqui foi um projeto que Deus deu a uma família. Se a família de Noé não fosse unida, Noé não ia conseguir fazer a arca. Mas ele tinha uma família unida para trabalhar com ele. Então uma família ela só cresce quando somos unidos, porque assim nós conseguimos trabalhar para que essa casa venha crescer espiritualmente, carnalmente, materialmente, seja ela de qualquer forma, seja ela na beleza, seja ela no espiritual, porque se todos estão lutando, vamos lutar juntos, nós vamos comprar juntos, nós vamos construir juntos, nós vamos orar juntos, nós vamos jejuar juntos, nós vamos buscar juntos. Isso é um trabalho em equipe, que tem que existir dentro de uma casa, que existe e tem que ter dentro de uma casa. Então proteja esse projeto dentro da sua casa, não deixe ele acabar, porque quando você permite esse projeto de trabalho em conjunto dentro da sua casa acabar, a sua casa ela começa a definhar,
porque você sozinha não vai conseguir construir, né? Porque aí, vamos supor, é 1 por 100 quebrando e 1 construindo, é 1 lotando e 10, né, parados, é 1 orando e 10 voando. Então é muito difícil quando se está sozinha na batalha, na guerra, no trabalho, mas quando se está a casa inteira, todos no mesmo ambiente, fazendo o mesmo trabalho, no mesmo propósito, o Senhor, Ele vai estar ali, o Espírito Santo vai estar concluindo e abençoando, fortalecendo a todos, dando sabedoria não só a um, mas a todos, em nome de Jesus, amém. Mais um? Livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 23. Por isso que eu quero só bochechas. Viu que eu quero bochecha aí? Amém, meu Deus. E nem sei se está tão óbvio. Gente, eu não lembro mais. Proteja a sua família com a sua fé. Proteja, porque muitos dias serão ruins, muitos dias serão de aflições, muitos dias são de problemas, né? De trabalhos duros, de coisas que acometem todos os dias na nossa vida, mas o Senhor diz que nós temos que ter fé. Fé nele, que tudo vai dar certo. Nós temos que orar e ter fé. Então, ensine os seus a ter fé, que tudo vai dar certo, que tudo vai se resolver. A quando der errado, coloque na cabeça do seu filho, da sua filha, da sua família, da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus filhos, da sua família, dos seus entes queridos, que a fé, ela move uma montanha. A fé, ela transforma. Melhor, a fé em Cristo, ela nos ajuda a nos manter calmos, pacientes, para esperar o melhor de Deus, porque às vezes não está no momento, mas na hora certa o Senhor, Ele vai agir, né? Então, para mim ficou Lucas 11, 21, que diz: peça a Deus que amarre todo talento que entenda contra a sua casa e proteja a sua família, seja ela do que for. Nunca, nunca deixe a sua família desprotegida. A nossa tarefa é orar, confiar, trabalhar, aconselhar, fazer projetos, buscar o melhor de Deus e sonhar que tudo dará certo